Fala galera, beleza? Aqui é Vitor, fisioterapeuta aqui da Clínica Gil Borba, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um mito do tratamento de dor lombar, de tratamento de dor na coluna e de lombalgia, tá bom? A gente já tem um vídeo falando disso, que é os 5 erros no tratamento de dor lombar aqui, que a gente vai deixar um link aqui embaixo para se vocês quiserem saber de outros mitos. Mas hoje a gente vai falar de um mito específico, que é a cirurgia como tratamento para dor lombar, para dor nas costas e para dores lombares, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que a cirurgia ela sempre vai ser uma alternativa de tratamento em último caso. Então, isso já é recomendado muito bem pela ciência e pela literatura científica, de que sempre o primeiro passo para tratamento de dor lombar é o tratamento conservador, que é o tratamento baseado em exercício, baseado em atividade física, baseado em exercícios corretos e individualizados específicos para cada caso. Isso acontece quando não tem bandeiras vermelhas. O que são bandeiras vermelhas? São situações graves, que a gente consegue excluir essas situações graves através de uma avaliação muito bem feita. Situações graves envolvem fratura, tumores e infecções. Essas são 3 situações que são situações graves, mas que não são recorrentes nas dores lombares. Elas são exclusivamente a minoria dos casos. Então essas situações, geralmente elas só acometem 5% dos casos de dor lombar. Então os outros 95% são situações em que não são situações graves, que não envolvem esses 3 casos que eu falei, de fratura, infecção e tumores, e eles são altamente tratáveis com exercício físico correto, individualizado para cada caso, e que é chamado do tratamento conservador. E ele é a primeira opção para qualquer caso desses 95% que eu estou comentando, tá bom? Então, a primeira alternativa sempre vai ser esse tratamento baseado em exercício físico, e em último caso é que se faz algum procedimento de cirurgia, tá? E aí uma coisa também que sempre vem à tona quando vem essas dores lombares e cirurgia é a questão da hérnia de disco. Então, será que você realmente está com a hérnia de disco? Eu estou com hérnia de disco, eu tenho que operar? Então, isso são dúvidas recorrentes que acontecem. E aí, muitas vezes, é espalhado que a pessoa tem hérnia de disco, baseado muitas vezes em exame de imagem. Então, a gente explica isso também nesse outro vídeo que está o link aqui embaixo. E aí, a gente tem que fazer muito bem essa diferenciação entre o que é realmente uma hérnia de disco verdadeira e se realmente ela é um caso cirúrgico ou não, tá? Então, a hérnia de disco nada mais é que a gente tem uma vértebra da coluna aqui embaixo, uma vértebra aqui em cima, e a gente tem um disco intervertebral aqui no meio. Então, entre 2 ossos, entre as 2 vértebras, a gente tem um disco no meio. Esse disco ele é como se fosse um amortecedor. Então, ele é redondo e ele é rígido, ele não é um disco frágil, ele é feito para suportar carga. Todo o seu peso do corpo está apoiado em vários discos. É por isso que a gente tem vários discos e várias vértebras na coluna. Porque eles distribuem o peso de forma igual para distribuir a carga e para não sofrer pressões, para não sofrer compressões, para não sofrer com certas dores. Mas quando o processo de destreinamento do corpo ou quando a sua demanda está muito alta, quando você faz atividades que o seu corpo não está preparado, começa a surgir certas pressões nesse disco. E aí esse disco que é redondo, ele começa a ficar ovalado. Então ele começa a perder o seu formato redondo e começa a ficar ovalado. Isso é um processo que se chama abaulamento discal. Então o disco, em vez de ficar redondo, ele começa a ficar abaulado. E aí, muitas vezes, esse simples processo é um processo de compressão, igual eu expliquei, em que os seus músculos ou sua mobilidade não está funcionando da forma correta. Então, algum disco está sofrendo uma compressão a mais do que deveria e forma esse abaulamento. E aí, isso muitas vezes é confundido com hérnia. A hérnia não é esse abaulamento. A hérnia acontece quando esse abaulamento ele começa a ser progressivo e ele começa a aumentar essa intensidade do abaulamento, e aí até um ponto que aqui dentro desse disco ele tem como se fosse uma geleia, ele tem um líquido, uma coisa viscosa, e a hérnia de disco acontece quando essa coisa viscosa, esse líquido, ele rompe esse disco e extravasa, ele sai dessa barreira aqui do disco. Então é por isso que acontece a hérnia de disco. A hérnia de disco só acontece quando esse líquido rompe a barreira do disco e aí acontece o extravasamento desse líquido para o meio externo do disco. Então isso que é a hérnia. E muitas vezes
o seu exame, você pode até conferir no seu exame, aparece somente um abaulamento discal, e o abaulamento discal não pode ser confundido com hérnia, tá? Então isso é uma diferenciação muito importante para ser feita, que abaulamento discal são casos muitas vezes naturais do envelhecimento. Muitas vezes esses abaulamentos, essas hérnias não vão estar relacionadas diretamente com sua dor, porque já é comprovado cientificamente que pessoas totalmente sem dor, totalmente assintomáticas, apresentam essas alterações de abaulamento, de degeneração discal, desidratação discal, que são decorrentes do processo natural de envelhecimento. É o que a gente chama de rugas internas ali. Então é importante dessa diferenciação de abaulamento e hérnia discal. E mesmo nos casos em que se tem a hérnia confirmada, que é uma hérnia verdadeira, não necessariamente a cirurgia é a primeira opção, porque a hérnia discal é esse processo que eu expliquei, que há esse extravasamento do líquido, e já é comprovado que o próprio corpo consegue reabsorver esse líquido e consegue fazer a autocura. Então o corpo ele consegue dar uma solução para esse caso da hérnia, ele não vai ficar com uma coisa fora do lugar, vamos dizer assim. Então o próprio corpo ele é muito inteligente para lidar com esse processo. Então se você com exercício correto, com tratamento conservador, você consegue acelerar esse processo que o próprio corpo já vai lidar com o tratamento de hérnia. E o que acontece muitas vezes no tratamento cirúrgico da hérnia é que, como são causas compressivas que geram a hérnia discal, então a vértebra começa a comprimir o disco em diferentes posições e por isso que ele começa a ficar abaulado e por isso que num processo mais final acontece a hérnia. O que geralmente se faz na cirurgia é ir lá, tira essa hérnia aqui, esse líquido que extravasou, costura o disco novamente, mas se a compressão continua a mesma, se não foi feito nada para mudar sua força muscular, sua mobilidade, se sua rotina continua a mesma, se seu estresse físico continua o mesmo, o que acontece é que a compressão continua a mesma na coluna. Então o fator causal não foi tirado, apesar da cirurgia ter consertado o problema lá na estrutura do disco. E aí muitas vezes o que acontece é acontecer uma hérnia no segmento acima. Então na vértebra de cima, que não foi costurada, acontece uma hérnia, ou na vértebra de baixo, porque a compressão continua a mesma, seu movimento continua o mesmo, seu estresse físico continua o mesmo. Então o fator causal ali da hérnia não foi abolido. Então por isso que acontece muitas vezes isso no tratamento cirúrgico. Então o tratamento cirúrgico sempre é a última opção de tratamento para lombar, e o tratamento conservador baseado em exercício físico individualizado, feito com uma avaliação com um profissional adequado, que consegue fazer um teste clínico apurado para identificar de onde está vindo essa dor, identificar quais que são suas capacidades que precisam ser melhoradas, que precisam ser treinadas, é sempre a primeira opção. E a cirurgia é sempre o último caso em qualquer tratamento de dor lombar. Seja hérnia, seja abaulamento discal, seja desidratação, seja apenas uma contração muscular sustentada ali, ou um espasmo muscular que também pode gerar essas dores lombares, tá bom? E lembrando que esses casos graves de coluna, eles são 5% dos casos. 95% dos casos são casos em que a gente precisa somente treinar o seu corpo novamente para lidar com as suas demandas, precisa fazer o exercício de forma certa e precisa fazer o exercício de forma individualizada para o seu caso. E é isso que vai resolver seu problema. Beleza? Então espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí com respeito de cirurgia ou não para tratamento de coluna. E uma última informação é que o tratamento conservador, que é o tratamento baseado em exercício, ele apresenta um efeito colateral, ou a chance de dar algum efeito colateral ou um efeito negativo mínimo. Ele basicamente não tem chance de dar algum efeito colateral, perder mobilidade, perder força ou dar algum problema no seu tratamento, quando comparado com o tratamento cirúrgico, que pode acontecer efeitos colaterais duradouros, de efeitos colaterais irreversíveis. Então a cirurgia, além dos efeitos colaterais como perder mobilidade, como travar o movimento, como alterações de infecção, alterações sistêmicas, um efeito colateral que pode acontecer é inclusive a morte. Então por isso que a chance de efeito colateral muito maior com a cirurgia também desfavorece essa opção como primeira opção de tratamento. Ela sempre vai ser o último caso. Beleza?
Então espero ter esclarecido algumas dúvidas aí com relação a essa cirurgia e tratamento com exercício físico. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você deixa um comentário aqui, curte o vídeo por favor, se inscreva no canal e para mais informações a gente vai deixar um link aqui embaixo também se você quiser entrar em contato, tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.